noite, a paz do Senhor Jesus para os amados irmãos, amigos do Evangelho. Que esta noite seja uma noite abençoada, uma noite de muita paz, que o nosso coração seja, através da palavra, sarado, que venha do alto do céu essa palavra poderosa, até porque a Bíblia diz, lá em 2 Timóteo capítulo 3, e verso 16, ele diz que toda escritura, ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Então, eu quero dar uma boa noite para vocês, que todos se encontram diante da palavra. Que Deus o abençoe grandemente a vida de todos. Nós vamos trazer a palavra de Deus nas cartas de Paulo exortando ali a igreja de Coríntios, capítulo 6, e do verso 11 até o 18, onde Paulo ele exorta a uma vida santa. E eu quero trabalhar aqui nessa palavra, nesta noite, para trazer ao nosso coração uma exortação. Que a exortação é quando o autor, ali o pastor da igreja, está vendo risco ali de entrada de vírus das trevas, e ele traz uma palavra para a ovelha se livrar, para a ovelha não se contaminar. Nesse caso, nós somos as ovelhas, e Deus viu a aproximação das trevas através de uma palavra mentirosa, através de ilusões, e querendo embriagar o coração daqueles que professaram Jesus para entrar no reino de Deus. Meus amados amigos, companheiros do Evangelho de aflição, vamos meditar nessa palavra que o Senhor ele colocou aqui no meu coração. Essa palavra ela tem um tema, e o tema é a exortação a uma vida santa. Esse aleluia 8 versículos, ele cobra uma vida na santidade. Tem pergunta que vai ter nessa palavra. Paulo, quando olhou ali para a igreja dos Coríntios, Paulo viu a necessidade de transmitir essa palavra de exortação. No versículo 11 do capítulo 6 de 2 Coríntios, Paulo diz assim: Ó irmãos, em Coríntios temos falado francamente convosco, com nosso coração aberto. Nosso amor fraternal por vós não está restrito, contudo, vós tendes limitado o vosso afeto para conosco. Em termos de justa retribuição vós falo como a filho. Abri, pois, também os vossos corações. Jamais vos coloqueis em julgo de desigual com os descrentes, pois aqui há de comum entre a justiça e a injustiça. O que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo?
E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuário de Deus vivo, como declarou o próprio Senhor: habitarei neles, entre eles caminharei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saia do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro. E eu vos receberei, serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Soberano e eterno Deus e Pai, nesta noite, Senhor, me encontro diante da Tua Palavra. Aqui tem uma palavra da vida que nos dá muita alegria, ensinando como nós perseverar como cristão, ensinando o que nós deveremos ouvir e colocar em nossa vida em prática. Glória a Deus. Muito bem, aqui está a palavra lida, e ela foi inspirada e escrita. E nessa noite Deus, Ele dá um despertamento para mim, para que eu coloque no meu coração, porque quando chegar essa forma do mundo, ou de falsos profetas, ou de alguém querendo mudar a palavra para outra direção, estou aqui estruturado na verdade. Creio que a palavra de Deus veio pelo coração do apóstolo Paulo para clarear o nosso entendimento. Então vamos saber, aleluia, o que diz a palavra. Primeiro sabemos quem é aqui o autor que escreveu, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, servo de Deus, servindo ao Senhor de todo o seu coração, estava ali disposto para pregar a verdade, pregar a palavra, e Deus, vendo a sua fidelidade, Deus levantou ele como pastor dessas igrejas, como a de 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, os Romanos, Tessalonicenses 1, Tessalonicenses 2. E Paulo, ele teve o privilégio de escrever 13 cartas. E são cartas que Deus colocou no coração dele para trazer a nós, no século 21, uma exortação. Quando Deus vai exortar a igreja, é quando Deus vê a igreja em perigo, a igreja em risco. Eu falo igreja, eu falo dos servos de Deus que aceitaram Jesus como Senhor da sua vida. E nós não sabemos quando o inimigo está operando. Por isso, nós somos revelados a palavra, para nós saber quem é quem, para nós saber que direção essa pessoa está levando aquela palavra, qual o foco do coração dela. E Paulo, ele como pastor ali, né, era missionário da igreja dos Coríntios, ele diz: irmãos, em Corinto, temos falado francamente convosco, com nosso coração aberto. É que hoje falta muito para as pessoas entender e botar em prática essa frase que Paulo está falando para os coríntios.
Paulo está falando de fidelidade. Paulo está falando de firmeza, de verdade. Paulo tem um coração aberto, nada a esconder. Paulo levou a eles uma palavra de exortação, porque estava vendo algo ali meio estranho. Eles tinham o coração fechado, não estava recebendo aquele homem de Deus, os pregadores da palavra, porque ele estava ali sem entender. E Paulo, ele diz: irmãos, nós temos falado francamente convosco, com o coração aberto, ninguém está mentindo. Então, quando Paulo cita esse versículo, ele está exortando a trazer à tona ali o entendimento da igreja. Talvez ele estivesse ouvindo outras palavras e desonrando a Paulo, desonrando os apóstolos. A igreja, ela estava misturada, a igreja estava em cima do muro ali, porque não acreditava se Paulo estava falando a verdade ou não. Ele disse: não, eu falo francamente, de coração aberto, eu falo com amor, eu tenho amor a vocês, eu trago a palavra que Deus coloca no meu coração sem nenhum interesse. Eu trago a palavra para salvar vocês, eu trago a palavra para alimentar os seus corações, para libertar do cativeiro das trevas. Então ele diz: irmão Coríntios, eu estou aqui falando abertamente, francamente, convosco, com o coração aberto, como Jesus também falava ali, com o coração celestial, trazendo uma palavra que a igreja precisava, que aqueles que estavam ali precisavam ouvir, uma palavra que limpava o coração, uma palavra que dava àquela alma um respiro, que dava àquela alma uma luz. E Jesus não cobrava, apóstolo Paulo também não cobrava, os apóstolos também não cobravam, ele não os envolvia nesse sistema que hoje está tão envolvido a igreja, sobre o mamon, o dinheiro. Imagina se Paulo tivesse usado essa tese de dízimo, de muito dinheiro, de buscar, de pedir, como é que não era hoje? Era difícil até a gente ser exortado e ouvir uma palavra, porque a gente seria chamado de pessoas ruins, de pessoas miseráveis, pessoas que não queriam ajudar a obra. Não, irmão. Paulo está ali como um servo de Deus para desfazer na vida daquela igreja de Corinto as obras do diabo, mas sempre estava ali chegando falsos pregadores que não aceitavam a palavra que Paulo pregava, não aceitavam a verdade. Quando o homem, terrenamente, o ser humano não aceita a conviver na verdade, ele vai se levantar, ele vai contra aquele que prega a verdade, aquele que prega a palavra da vida. E Paulo estava dizendo: irmão, eu estou aqui falando convosco abertamente, com o coração sincero. Por que Paulo falou? É porque já tinha alguém pregando e já sujando o coração daquela igreja. E no versículo 12, Paulo diz assim, ele vai falar do amor fraternal. Ele vai falar que tinha amor por aquela igreja, tinha amor por aqueles irmãos, tinha amor por aquelas vidas. Olha o que o versículo diz: nosso amor fraternal por vós
não está restrito, contudo, vós tendes limitado o vosso afeto para conosco. Isso quer dizer, irmão, que a igreja lá de Coríntios, irmão, estava meio receio, rejeitando a Paulo, fechando-se ali, né, o diálogo com Paulo, estava mostrando que eles não gostavam, estava achando que Paulo poderia ser um pregador falso, mentiroso, porque tinha outros que estavam ali contra Paulo e pregava contra a palavra que Paulo pregava, que hoje muita gente vê isso. São aquelas pessoas que não têm chamado, que não têm mistério com Deus, que não têm compromisso, e eles vê aquela alma se convertendo pelo destaque da palavra do pastor, daquela pessoa que está abertamente falando a verdade. Então ele se levanta contra a palavra. Então eles começam a falar: não, Paulo é A, Paulo é B, é C, ele não está falando a verdade. Isso muito acontece hoje, é chamado o espírito fofoqueiro, o espírito contendista, o espírito de divisão, que eles exatamente entram contra aquela pessoa para dividir, para separar. E Paulo, ele diz: não, eu falo com vocês com amor, com coração aberto, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para somar, eu estou aqui para fazer o que Deus quer fazer na vida de vocês. Nosso amor fraternal por vós não está restrito, ele é aberto. Contudo, vós tendes limitado. Forma de limitar é que ele não recebia toda forma que Paulo ali estava falando, a fé, a palavra, o conforto pela palavra. Eles limitavam ali, botavam freio, porque eles achavam que Paulo fosse falso. Isso é um perigo qual tem se levantado no mundo, os matadores de fé, aqueles que ferem o coração, aqueles que roubam a sua fé por a forma de não pregar a verdade. E nós vimos que no tempo de Paulo, nos anos 60 por aí, já estava existindo, sempre existiu o espírito contendista, sempre existiu o espírito que faz a separação, a divisão, as contendas, sempre, irmãos, sempre teve isso. Agora, nós somos exortados por quê? Nós somos exortados porque Deus nos ama, e Deus quer que a gente tenha uma fé livre, uma fé limpa, uma fé perfeita. Porque a salvação, ela é muito importante. A salvação requer santidade, a salvação requer sinceridade, a salvação, ela pede renúncia, a salvação, ela pede para nós renunciar, pegar nossa cruz e seguir. Temos de observar como a nossa vida está, como a nossa vida é, quem está falando perto de nós, se aquela pessoa está contra aquela palavra que eu recebi, a palavra da vida, a palavra que liberta, a palavra que transforma. Se alguém me vê, aleluia, louvando a Deus, só indo para a igreja, ouvindo a palavra, lendo, orando, jejuando, não, você tem que ter dinheiro, você tem que ter rico, você tem que ter A, ter B. Isso aí é uma forma do espírito, esfriamento, que vai esfriar a pessoa, deixando a fé da pessoa ali atingida. Será que isso é assim? Aí Paulo traz essa exortação: nosso amor fraternal por vós não está restrito, como vós tendes limitado o vosso afeto para conosco. Está vendo o que Paulo está
informando aqui, ele está ensinando a igreja a ser limpa, a igreja a ter uma fé sadia, a ser um cristão sadio. Aí nós vamos para o versículo 13. Em termos de justa retribuição, que a igreja, irmão, ela tem que ter uma justa retribuição com o pregador, com o irmão, com a irmã, com aquele que lhe ensina. Ser justo, retribua sua fé de retribuir. Não é dar dinheiro, não, é você exatamente aprender, concordar e falar para outro que aquela palavra ela tem fundamento, que aquela palavra ela é verdadeira, que aquela palavra ela vem do coração de Deus, ela salva, ela fortalece, ela cura, ela transforma. Quando a gente fica duvidoso, é porque você não acreditou totalmente. Você ouviu a palavra, você ouviu a forma que foi pregada, mas o objetivo dela, o conteúdo dela, o fruto dela. E toda palavra é pela fé. O homem é salvo, a mulher é salva pela fé. Aí aqui ele está dizendo, em tempo de justa retribuição, vós vos falo como filho. Olha o Paulo, ele diz, eu falo para vocês como se fossem meus filhos. Irmão, a gente considera as pessoas, a gente tem as pessoas como alguém da família, como pessoas bem próximas. E Paulo botou logo, foi na maior profundidade da família. Eu falo com vocês como filho, como vocês fossem meus filhos. Para que eu vou mentir? Para que eu vou maltratar? Para que eu vou detonar? Um filho a gente ama, um filho a gente ensina, um filho a gente tem prazer de ensinar a ele o caminho certo, a forma certa dele viver. E eu estou aqui falando para vós como filhos. Aleluia. Aí Paulo diz assim: abri pois também os vossos corações. Então nós sabemos que tem pessoas com o coração fechado para a palavra. Tem pessoas que não dá crédito à palavra. Ele ouve, mas não deixa a palavra frutificar no coração, na vida. Ele não retribui a justa palavra pela fé, pelo acreditar, para ele viver. E Paulo está ensinando como a igreja de Corinto estava tendo uma perda espiritual. Eles estavam desconfiando, eles estavam ali meio distante. E Paulo trouxe uma exortação da vida santa. A vida do cristão não é para ser duvidosa, não é para ser assim. Glória a Deus. Jamais vos coloquei em julgo. Paulo disse: eu não coloco vocês em julgo, não vou julgar, não vou misturar, eu vou trazer uma palavra que fortalece, uma palavra que tem fruto, uma palavra que dá a vocês a riqueza da vida espiritual. Eu estou aqui, aleluia, como pai falando para o filho, e vocês fecham o coração, trancam o coração para a palavra, para aquele que está trazendo a palavra da vida. E hoje que acontece, muitas pessoas não recebem a palavra com amor, não recebem a palavra com carinho, tranca ali, volta a sua fé em direção errada. E Paulo estava dizendo: abre o coração, deixa a palavra entrar, deixa a palavra frutificar, deixa a palavra nascer, para vocês terem uma renovação, para vocês receber do alto, descendo do Pai da luz, esta força espiritual. Paulo estava ensinando aos coríntios a ser verdadeiro, a ter uma vida santa, a ter uma vida tranquila, abençoada diante de Deus pela palavra. Ele levava a palavra com tanto amor. Muitas vezes a gente faz, aleluia, uma forma de ter
alguém ali para receber a palavra, e você vai com amor, você vai com alegria, você vai com vontade, você quer ver aquela pessoa abençoada, você quer ver aquela pessoa, aleluia, sendo exatamente livre, aquela pessoa que tenha consciência, aquela pessoa que tenha um espírito, que seja um espírito, uma comunhão com o Espírito Santo, uma pessoa que tenha um coração aberto para receber a palavra, que ela é luz, que ela ilumina. E muita gente, ele fecha o coração para a palavra, mas abre para o mundo, as coisas do mundo, entra de enxurrada dentro do coração de muitos irmãos, e a palavra de Deus, para ela há uma fechadura, ao qual os irmãos têm fechado, e Paulo disse: abra o vosso coração, abra o vosso coração para que a palavra entre, ilumine, purifique e santifique. Paulo jamais coloquei em julgo de desigual com os descrentes. Aí ele vai dizer assim: pois o que há de comum entre o justo, a justiça e a injustiça? Que há de comum? Que há de amizade? O cristão tem que entender que ele não pode ter esse relacionamento de comunhão, de amizade profunda, de concordância com o mundo, com as trevas. E aqui ele faz essa pergunta: que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que comunhão pode? Onde tem a luz é só luz, e onde tem treva é só treva. Porque se tiver escuridão, na hora que você acende uma luz, tudo fica claro. Então não pode ter essa comunhão, essa união de treva com a luz, não. Ou serve a Deus, ou serve o diabo, ou está na luz ou está nas trevas. Paulo está trazendo uma palavra de exortação para a igreja ter uma vida santa, para a igreja ter a consciência que ela tem de andar na santidade. Não podemos confundir a santidade com a amizade. Porque o diabo gosta de julgar. Você não é crente porque você não gosta de ninguém. Você não é crente porque nós somos obrigados a gostar das coisas das pessoas. Só porque sou crente, vou querer aceitar uma pessoa das trevas, está mentindo, está fazendo as coisas erradas, também está na igreja, mas está fazendo errado. Eu vou ter de concordar? Paulo não está concordando. Paulo diz dessa forma, em termos de ensinamento da palavra: que harmonia entre Cristo e Belial? Qual é a harmonia? Qual é a amizade? Qual é a comunhão? Quem é Belial? Belial é referindo-se ao diabo, referindo-se às trevas, o mundão. Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode estabelecer entre o crente e o incrédulo? Irmão, para ser cristão, chamado, como a Bíblia diz, é um dom, né? Porque quem faz nós se separar dessas coisas é o Espírito Santo. Se nós der a Ele ouvido, se nós der a Ele crédito, Ele vai nos exortando. Porque hoje está comumente a vida das pessoas na igreja. Ele usa mais acusações, ele usa mais uma palavra de amedrontar, uma palavra de desconforto.
Eles têm o rosto de acordo com o coração. Se o coração é treva, o rosto todo é treva. E a palavra daquelas pessoas são palavras de fé amargoso. E Paulo está repreendendo essa forma de malignidade da igreja, no meio dos cristãos, no meio dos salvos. Ou nós servimos a Cristo e vivemos a santidade, ou a pessoa vai viver enganada no mundo até morrer e ir para o inferno, porque não vai se renunciar, se consertar. Tem de ter conserto, tem de ter renúncia. O cristão, ou ele serve a Deus, ou ele serve o diabo. Ele não pode estar em cima do muro com mentira para agradar uma pessoa. Ele tem que estar pecando, Pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? O que comunhão pode ter a luz com as trevas? Diz o apóstolo Paulo no capítulo 6 de Coríntios, capítulo 4, versículo 14. No versículo 15 ele disse: que harmonia entre Cristo e Belial? Que harmonia? Que amizade? Que aliança? Cristo é um caminho, Belial é outro caminho. Que parceria pode se estabelecer entre os crentes e os incrédulos? Ou ele é crente ou ele é incrédulo, ou ele quer ou ele desacredita. Crente é aqueles que é cristão em Cristo, está em Cristo, crente, cristiologia. Incrédulo é aquele que não acredita, é aquele que faz a sua vontade, está nas trevas, fazendo a vontade da carne, e a vontade da carne desagrada a Deus. Aí, irmão, a palavra que a gente encontra na Bíblia, se nós não estiver vivendo, a gente não vai aceitar, porque acha ser dura. Ela não é dura, ela ensina o homem a lucrar a vida, ter a paz, ter a alegria. E o versículo 16 ainda tem pergunta, que ele diz assim: e que acordo pode existir entre o tempo de Deus e os idólatras? O Espírito Santo, ele diz na boca dos apóstolos que nós somos tempo e morada. Ou nós somos tempo de Deus, ou não somos. Ou a gente é cristão, ou a gente é incrédulo. Não fique zangado, porque Deus te conserta, Deus te exorta, Deus te chama, porque Ele te ama, Ele fala abertamente. E hoje, raramente a gente vê a alegria de um crente quando ele é exortado. Ele só é alegre quando você concorda com o prazer dele, com a vontade dele, com o que ele está vivendo. Será que Deus está gostando? Se Deus exorta, é porque Deus não está gostando daquilo que o homem faz de errado. Errado é pecado, é erro. Que comunhão tem o cristão, os incrédulos? Sabe por que Paulo estava exortando? Porque está acontecendo dentro da igreja. E que acordo pode existir entre o tempo de Deus e os ídolos? Que acordo é, irmão? Porquanto somos, olha aqui que Paulo diz, santuário de Deus vivo. Se você é santuário de Deus vivo, você aceita a exortação. Se você é crente carnal, você não vai aceitar. Você vai viver a vida que está vivendo no mundo, na mentira, na comunhão com os idólatras.
vivendo com a incredulidade, bebendo, fumando, ou então, já que você não tem serviço, mais mente, já que não mente mais, você faz outras coisas, na prostituição, mas tudo entra na comunhão com as trevas. Por isso que a Bíblia ela bem claro dizer que muitos são chamados e pouco é escolhido. Quando fala pouco, porque o caminho é estreito. É muita sinceridade, irmão. Tema aqui, como Paulo disse, estou falando de coração aberto. Não estou aqui a julgar. Não estou aqui, aleluia, a levar uma palavra de exortação. Estou aqui para trazer uma palavra lida, escrita, e que era para a igreja viver no tempo dos Coríntios ali. Glória a Deus. Ir para o céu não é como ir para um trabalho, não é como ir namorar, não é como ir para uma festa, não é para ir para uma praia, não é como ir para um local, ir para o céu. Já está falando que o céu é onde Deus habita, e o lugar de habitação de Deus é lugar de santidade. Para ir no céu tem de ter santidade. A santidade vem pela renúncia, a santidade vem por nós resistir o diabo, a santidade vem por nós ler a palavra, botar ela no coração e deixar ela fazer, aleluia, as palavras, multiplicar a nossa alegria, a nossa fé, a nossa paz, porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, é ouvir a palavra que se gera a fé no teu coração, é ouvir a palavra que você vai entender, aleluia, o que Jesus falou. Paulo está ali pregando abertamente, enquanto a igreja dos Coríntios estava de coração fechado, homem de coração fechado, mulher de coração fechado. A palavra vai nos ouvidos, mas não entra no coração. A palavra vai eternamente, mas não desce para o coração, aleluia. E o coração é um lugar aonde entra a semente, aonde entra a palavra e vai germinar, a palavra vai gerar, a palavra vai nascer, é dentro do coração. E o coração humano, aleluia, muitos dentro dele tem a mentira, a maldade, a perversidade e a emoção. Mas vamos, aleluia, renunciar tudo isso e seguir passo a passo o que o Espírito Santo ensina. Portanto, saia do meio delas. E ele estava no meio, estava dentro de quê? Que Paulo está falando aqui no versículo 17 do capítulo 6 do livro aos Coríntios. Porque Paulo diz: portanto, saia do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro. Não toqueis, irmão, isso é pesado, isso me afronta. Eu já sou santo, para que tanta coisa? Aí Deus, usando o Paulo, diz o Senhor: não toqueis em nada que seja impuro. Não toqueis. Isso é para os puros, isso é para os santos, isso é para os que são nascidos de novo, isso é para aqueles que querem ter uma vida em Cristo Jesus, é para aqueles que querem herdar o reino de Deus, é para aqueles que querem viver eternamente. E é maravilhoso porque tem uma palavra dizendo: não toque na impureza, não toque na imundiça, não toque naquilo que é do diabo. Saia dele, saia dela, saia do meio da mentira, do meio da maldade, da perversidade, dos idólatras, dos incrédulos, dos feiticeiros, dos macumbeiros. Saia do meio dessa raça, porque você foi contratado para entrar no reino de Deus. Você, aleluia, entra na santidade, entra, aleluia, na palavra, viva a palavra, deixa a palavra te limpar, deixa a palavra te renovar, deixa a palavra sarar o teu coração, mas abre o teu coração para a palavra.
É duro, irmão. Melhor a gente enfrentar a dureza aqui e ter direito a entrar no reino do céu, de que mover facilidade e entrar no inferno. Saia do meio deles. Vamos entender quem era esse povo. Paulo havia aprendido que as verdadeiras e eternas riquezas se corrompem e se contém em bases mundanas. Ela consiste em bases mundanas, que são do mundo, mas em ser rico para com Deus. Ele pede que nós seja rico para com Deus. Não é mostrar a riqueza constituída do mundo. A nossa riqueza é nós ter a paz, é nós ter a alegria, é nós ser sincero, é nós viver para Cristo, renunciando, é nós ter um coração para Deus, um coração aberto, é nós viver livremente, servindo ao Senhor, como Paulo disse, francamente, coração aberto, com sinceridade, com perfeição, amando uns aos outros, falando da palavra, cumprindo ela, botando ela no coração e vivendo. Aí você é rico para com Deus. O que diz lá em Lucas 12, capítulo 12, do 15 até o 21. Vou ler aqui. Estou aqui no livro de Lucas, capítulo 12, do versículo 15 até o 22, 21. Vamos ler aqui para meditação. Em seguida lhe advertiu: tendes cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir. Jesus falando. E lhe propôs uma parábola: as terras de um certo homem rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então lhe veio à mente: já sei, derrubarei os meus celeiros, construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens depositados para com muitos anos. Aleluia. Agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte-te. Contudo, Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite repartirei a tua alma e todos os teus bens que tens entesourados. Para quem ficarão? Para quem ficarão? E o versículo 21 para nós entender essa mensagem. Isso também acontece com quem poupa riqueza para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Irmão, uma mensagem dessa no meio das igrejas, as pessoas vão entender, achar que estou friando eles enricar, estou esfriando eles têm muito dinheiro. Eles vão começar a ver que ali não é bom para eles, ali não vão demorar muito, porque o desejo do homem é ter dinheiro, é ter riqueza, é ter luxo, é ter
nome, é ser aplaudido, é ter A, até B, ele tem que ter o alfabeto da terra todinho. Eu acho que para ele isso é riqueza. Ele disse: hoje tu vai morrer e a tua riqueza vai ficar para quem? Tu vai levar? Disse Jesus aqui: tolo, os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Para quem? Nós vemos que as pessoas ricas morrem e a riqueza fica para outras pessoas. A mulher casa com outro que não estava nem aí, nunca trabalhou, aí vai pegar a riqueza daquele tolo que morreu, ou daquela tola que também morreu. Ou o homem ou a mulher, um dos dois, é vice-versa, entesourar dinheiro, luxúria, benfeitoria. Isso é tolice. Nós temos de ter o Espírito Santo na nossa vida, ser uma nova criatura. Nós temos de ter o alimento todo dia para nos alimentar, mas ter uma fé viva em Cristo, ter uma paz, ter uma alegria, saber, aleluia, que Jesus vai voltar e nós estamos à espera dele, tendo a consciência que Jesus morreu e o seu sacrifício foi pela nossa vida, foi para a nossa alma ter paz, ter salvação. O Evangelho é assim, é o contrário do prazer da carne, do homem. Porque quando se prega o Evangelho verdadeiro, as pessoas troçam o rosto, viram as costas, vão-se embora. Como Jesus, ele estava pregando na praia e ali tinha muita gente. Jesus, ele, aleluia, eles perguntaram para Jesus que se fazia tempo que Jesus tinha chegado ali. Aí Jesus olhou para ele e disse: vocês me buscam pelo pão que perece, mas eu sou o pão que desceu do céu. Quando Jesus começou a explicar que eles tinham de buscar exatamente era amar a Jesus, ser sincero com Jesus, eles viraram para trás e foram embora. Eles não aceitaram. E os apóstolos viram ele saindo e disseram: mestre, tu está pregando aí pesado. Eles estão indo embora. E você acha que Jesus foi chorar? Você acha que Jesus foi parar de falar? Jesus, ele foi diante dos apóstolos, testou o coração deles e disse para eles: deixa eles ir, deixa eles ir embora. Quem quiser ir embora, vá. Quem quiser sair, vá. Ninguém está preso a ficar servindo a Jesus amarrado, não. Quem é preso é o diabo. O cristão é livre. O Espírito Santo veio para libertar. Aí Jesus olhou para os seus apóstolos e disse: e vocês querem ir também? E Pedro se levantou e disse: Senhor, não. Para onde iremos? Se tu é o caminho, a verdade e a vida. Mas por que Pedro não foi? Porque Pedro tinha um coração aberto para Jesus. Porque Pedro ouvia a palavra, seguia Jesus. Por que os outros foram embora? Porque os outros queriam riqueza. É a maior falsidade, é pregar riqueza dentro de igreja. Porque quando se prega a riqueza, está esquecendo a salvação. Quando as pessoas não recebem a riqueza, eles vão se levantar contra o Evangelho, contra a palavra, contra Deus. Isso coisa levantada pelos falsos, mentirosos, os carnudos. E a Bíblia diz que a obra da carne desagrada a Deus. Temos de pregar como João Batista pregou, dizendo: arrependei, porque é chegado o reino do céu. Raça de vibra, quem ensinou a vós se esconder da ira vindoura de Deus? Quem é que vai livrar essa ração, essa raça? Quem é que vai livrar? O Evangelho, irmão, é exortação. O Evangelho é ensinamento. O Evangelho é para nós ouvir, é para nós abrir o coração, como Paulo diz assim: abre o coração de vocês. Eu estou indo abertamente, falo abertamente o meu amor fraterno por vocês. Eu estou aqui pregando como pai e vocês como filho. Eu estou com o coração aberto para vocês, e vocês estão de coração fechado. Paulo falando para
os Coríntios, irmão, Paulo exortando, dando exortação, porque muitos na igreja, muitos estão de coração fechado para o reino de Deus, para a salvação, mas quando se fala no dinheiro, na riqueza, nas coisas da terra, todo mundo está de coração aberto para dizer: isso é de Deus. De Deus é quando Deus pede para nós se converter, que nós aceita a exortação e se converte. Aí é operar de Deus. Muitos são chamados e pouco escolhidos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Irmão, o evangelho é estreito, o caminho é estreito. Ele pede renúncia, ele pede sinceridade. Abra o seu coração. A Bíblia diz que a obra da carne não agrada a Deus. Jesus sofreu porque falava a verdade. Os apóstolos sofreram porque falaram a verdade. Os profetas sofreram porque falaram a verdade. Eles não foram isentos da peia, isentos do inimigo que estava ali rodeando ele, porque o inimigo queria fechar as portas da verdade. A igreja rejeitada quando ela fala a verdade, igreja cheia quando ela fala mentira, que são as obras da carne, as coisas que o povo quer. O povo quer dinheiro, o povo quer pão, o povo quer a comida, quer se casar, quer vaidade. Quando se prega isso dentro da igreja, o aplauso é grande, mas o reino de Deus vai esvaziando, porque aquelas pessoas não vão encontrar o caminho de Deus, porque o caminho do céu é estreito, espinhoso e precisa de renúncia. Renunciai vós, porque é chegado o reino de Deus. Paulo estava nem aí para quem repugnasse, deixasse. Paulo disse: sabe o coração de vocês. Paulo estava aqui, e vamos ver a palavra de Deus. Os inimigos de Paulo tentaram jogar os coríntios contra ele. Olha para ver como é que o diabo tem se levantado hoje no nosso tempo. Uma igreja se levanta contra aquela outra igreja e começa a lançar palavra de maldição, palavra de contenda, palavra de desavença, de enfriamento. Então chamado de inimigo, colocando aqueles irmãos contra o pastor. Então aqui a igreja dessa época tinha gente botando a igreja de Corinto contra Paulo. Eles eram inimigos de Paulo, e Paulo diz: eu fui a vós e com amor fraterno, de coração aberto, prego vocês como filho. Abra o coração de vocês, porque se não abrir, o céu vai ficar de fora. O céu não é comprado, não é comprado, não, irmão. O céu se conquista e recebe pela fé. A Bíblia não é pregada do jeito que ela é, porque ela sempre está deixando a carne para trás, sempre as obras da carne, sempre o dinheiro, sempre a riqueza, sempre o aplauso, sempre as coisas da vaidade. Tudo está ficando para trás, e o povo são vaidosos, o povo quer vaidade, o povo quer boniteza, ninguém quer salvação. A salvação, porque Isaías disse que ele não tinha uma beleza em cima dele que mostrasse para a nação, o povo abraçasse, quisesse seguir ele, mas ele era desprezado por todo, rejeitado. Quem queria ouvir a sua pregação, quem queria lhe seguir, ele foi levado ao matador, aleluia, mas não abriu a sua boca. Ele foi levado diante dos tosqueadores, mas não abriu a sua boca, e ali estava, aleluia, eles preparando a morte para aquele que era a vida, para aquele que vinha como sacrifício vivo para aquela vida, para aqueles, para hoje, para nós. E precisa nós crer, precisa nós entender, precisa nós estudar a Bíblia, precisa abrir o coração para a palavra ela germinar dentro do nosso
nosso coração e nós venha a ser frutificado com a palavra da vida, sustentado, porque muitos são chamados e pouco é os que são escolhidos. Paulo está botando aqui, irmão, é para frever mesmo, ou que a igreja fique seca, ou que fique cheia, mas o Paulo não vai levar, aleluia, no nome dele a culpa. Eu prego para vocês, eu falo a verdade, eu mostro a verdade. Agora, se vocês quiserem, receba. Se vocês quiserem, pratique. Mas se não praticar no dia do juízo, porque Jesus disse: eu não julgo ninguém, mas a palavra vos julgará. É a palavra que vai julgar a nós. Jesus disse que é melhor um bocado seco com Deus do que um molhado sem Deus. É melhor um na igreja, sabe, do que 1000 perdidos. É melhor 10 para ouvir a palavra do que 100 para fazer bagunça. A palavra de Deus, ela tem decência e ordem. Nós precisamos de ouvido para ouvir a palavra de Deus. Mas dentro das igrejas hoje é forró, é dança, é o diabo dentro da igreja fazendo rebuliço, é irmão subindo nas paredes que nem o espírito de uma aranha, é pessoa revirando o calcanhar que nem no tempo das festas, no meio da desavença da vaidade do mundo, e ainda quer dizer que Deus está com ele, que Deus está naquela vida. Deus, ele é santo e ele está habitando nas mais alturas. Ele é o Senhor que tem misericórdia e enviou o seu, aleluia, seus apóstolos, o seu filho, para ensinar o Evangelho. E aquele que crê será salvo. Se não tiver quem ensine, quem vai aprender? Se não tiver quem pregue, quem vai ouvir? Aí Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. João Batista, ele perdeu a cabeça dele porque ele falava a verdade. Ele disse para o rei: rei, tu não pode estar com essa mulher do teu irmão, Filipe está vivo ainda. Tu está se prostituindo. Hoje dentro da igreja é mulher se prostituindo, é homem se prostituindo, é pastor se separando, deixando a mulher, tacando o pé na bunda da mulher e pega outra mulher, botando no canto, na diz que vai para o céu. Qual é o céu? Nem das formigas não é, nem no céu da boca, está só em Alimpo, que vai todo dia para o céu. Será que essas pessoas não se mancam? Será que essas pessoas não se examinam? Será que essas pessoas não estão vendo que o prostituto, o mentiroso, o idólatra, o feiticeiro, os espíritas, os bebediços, todas essas formas de gente, eles não herdarão o reino do céu? É se prostituir dentro da igreja, é deles ganhar alma, eles estão perdendo as almas, porque as pessoas estão vendo essas igrejas fazendo as imundícias, aí vão achar que é certo. Aí quando morrer disse: eu tinha um pastor, eu tinha uma pastora, e ela me ensinava, ela fazia, e eu estava fazendo também. Jesus disse: afastai-vos de mim, maldito, que pratico a iniquidade, eu vos não conheço. Ele não conhece essa classe carnal do Evangelho. Toda a vida, desde o início, ele tem que ter respeito, ele tem, aleluia, de nós curvar, nós ter prudência, de nós vigiar, de nós ter caráter, de nós baixar a cabeça, de nós deixar de meninice e confessar os nossos pecados e aceitar de bom grado, de coração. Jesus, ele não é palhaço, não é festeiro, não é emocionismo. Jesus tem um compromisso com a verdade. Ele diz: eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. E a palhaçada está aí, mas é para cumprir a palavra, porque Jesus disse: a ciência se multiplicará e o amor de muito esfriará. E hoje nós estamos vendo a nação, milhares e milhares. Nós estamos vendo hoje igreja em toda esquina.
Nós estamos vendo o Evangelho hoje em todo lugar. Nós só não vemos sinceridade, perfeição, coração honesto, pessoa que tenha prazer da salvação, porque o cristão, ele tem o compromisso de honrar uns aos outros, de amar uns aos outros e se curvar diante de Deus em primeiro lugar. Ele, aleluia, disse que nós deveríamos se curvar de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, de toda a nossa força. Mateus está dizendo: e amar o nosso próximo como a ti mesmo. Nós vemos igreja não amando, mas mudando, odiando. Porque se o irmão não é dessa denominação, ele não faz parte aqui, ele já começa a balancear ali no ar do jugo, julgar. Pois aquele que julga, julga ele próprio. Aquele que aponta, aponta ele próprio. Aquele que maldiz, maldiz ele próprio. Aquele que amaldiçoa, está se amaldiçoando. Porque nós somos para abençoar as pessoas. Abençoar, porque a bênção vem de Deus. E muitos hoje estão dizendo: se você não for da minha igreja, você está amaldiçoado. E essas pessoas nasceram da doutrina de Balaão. Porque os últimos dias está chegando e a hora de Jesus está voltando, e o Evangelho está aqui diante de nós. Porque quem é de Deus examina as Escrituras e retém dela o que é bom. E nós observamos o tempo, sabemos quando vai chover. Nós olhamos como é que está passando agora, aleluia, no nosso tempo, o Evangelho que hoje é pregado. Hoje a rede social está aí para fazer meme dos pregadores, meme da palavra. Eles estão aí para ganhar dinheiro em cima da palavra, fazendo os memes, fazendo que as pessoas botem, aleluia, ali 1.000 ou 2.000 seguidores, para que eles ganhem na rede social. E a salvação? Que eu uso a rede social para levar uma palavra de exortação. Que se o homem não crer, não se converter e não viver pelo Evangelho também, eu vou falar na rede social também. Porque Deus fez o homem, botou o homem na terra e Deus botou toda a riqueza na terra. Mas o homem caiu, o homem pecou. E o Evangelho é para a reconciliação, a palavra da reconciliação. Jesus deu a palavra da reconciliação. Reconciliar por quê? Porque o homem desmandiou, se afastou, errou, ele pecou, ele caiu. Romanos 3:13. Todos pecaram, restituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas a vida é um dom gratuito de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos entender isso, né, irmãos? Jesus é o dom, é a vida. Mas nós temos um salário. Quando pecamos é que nós sentimos mesmo a dor. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. As obras do diabo, da mais pequena que for, é dele. Da mentira menor que seja, ele vai para onde a grande mentira vai. Porque o Evangelho de Cristo é renúncia. Renunciar a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga. Mas a gente vê, irmão, dá vergonha. Eu fico envergonhado, eu fico com a alma triste. Porque, por isso Jesus disse, os nossos inimigos são os da nossa própria casa, levando para a casa espiritual. Os irmãos do Evangelho são da nossa família espiritual. Mas lá dentro que tem a contenda, lá dentro que tem a desavença, lá dentro que tem a mentira, lá dentro que tem as acusações, a língua dos irmãos, das irmãs, é ferina. São língua peçonhenta, é igual língua de cobra, entrando e saindo para dentro de uma rapidez, porque a rapidez do diabo é para destruir. Porque João 10:10, a Bíblia diz que João veio, a palavra de Deus diz para João que o diabo veio senão roubar, matar e destruir. E é muita gente destruindo a fé, destruindo a paz, destruindo a palavra
que está dentro do coração, é aquela semente plantada na beira da estrada que vem as aves do céu e arranca, e significa o diabo arrancando a palavra plantada, a palavra levada ao coração daquelas pessoas. Como Jesus disse também, ali o semeador, a semente que cai em cima daqueles espinhos, ela morre sufocada. É muita gente sufocando a palavra de Deus hoje, sufocando a obra de Deus, sufocando, aleluia, e a semente morre na vida dos irmãos, das irmãs. A gente tem que ver pessoa, ele anda porque come feijão, anda porque come a comida, mas se fosse andar por causa do evangelho, não andar, porque é uma fraqueza espiritual muito grande, morte espiritual muito grande. Aí a Bíblia diz lá em João que nós deveremos voltar para o primeiro amor. Volte para o primeiro amor. Então eu prego essa palavra, não é que aqui esteja cheio, mas é obrigação minha, é o ministério na minha vida. Deus me alegra, Deus me fortalece, eu aprendo com essa mensagem, eu prego para mim mesmo. O Paulo diz: me esforço para mim falar o evangelho que pegue o meu espírito para a salvação, não para a salva dos outros, mas primeiro eu tenho que ser salvo para me levar a palavra da salvação. Eu tenho que me converter para me mandar outro também fazer a entrada da conversão. Eu tenho que saber que sou servo de Deus para me chamar outro para ser servo de Deus. Eu tenho primeiro que levar minha alma até Cristo e salvar ela em Jesus Cristo para me poder pregar o evangelho. Por quê? Porque nós, aleluia, como veio uma cega a outra. Se eu não sei para onde eu vou, por que eu vou chamar alguém? Se eu não sei se eu vou para o céu, aleluia, como é que eu vou levar alguém? Tudo isso está cabível. Eu tenho que viver a palavra, me pregar. Eu não vou só pregar para mim não viver, porque alguém vai para o céu e eu vou para o inferno. Porque eu queria a palavra para mim ter baganhado nela, para mim ter dinheiro nela, para mim ter nome nela, para mim ter rede social, para mim ser aplaudido, para mim ter glória na terra. E Deus disse que a glória dele não dá a homem nenhum, a glória dele é dele, aleluia. E nós temos de ficar diante dele como servo. A palavra de Deus não é dura, dura é você se converter, dura é a pessoa aceitar, dura é a pessoa deixar o coração aberto para a palavra. É duro, mas não é possível. Tudo é possível aquele que crê. Não tem mais igreja que pregue a verdade como os apóstolos pregavam, que esteja aplauso, que esteja cheia. Igreja cheia é aquela que tem os tamborim, que tem as sanfonas, que tem 3, 4 com violão, tem grito, tem aquelas pessoas lá com aquele choro de falsidade, é dançando, é pulando, virando. A igreja está cheia. Mas será mesmo que essas pessoas conseguem passar uma prova de ventania forte? Deixa eu dizer aqui para os irmãos, uma irmã da igreja, faz tempo, ela disse: irmão, eu tive uma visão. Vou contar. Faz tempo me lembro. Ela disse que via um pé de árvore muito alto, verde, muito bonito. Aí de repente surgia uma ventania muito grande, que as folhas daquelas árvores ficavam ali, as galhas puxando. Quando eu olhava, os frutos da árvore não era árvore, não era fruto, era gente. Era muita gente pegada na árvore, muitos não sustentavam saltando. E aquelas pessoas iam sendo levadas pela ventania. Tinha deles que ficava ali sustentado na árvore, mas outros iam levados pela ventania. Irmão, eu naquele momento entendi. Disse: irmão, Jesus, ele é uma árvore frondosa, uma árvore frutífera, uma árvore que tem fruto.
aqueles que estiverem nele ligados verdadeiramente, aqueles que estiverem em Cristo verdadeiramente, as tempestades, as coisas do mundo que se levanta, as coisas que vai se levantar, e quando essa ventania vai chegar, quem tiver com sinceridade, coração aberto, vivendo a Cristo, vai ficar ligado nele. Mas quem não tiver, a tempestade vai levar, as coisas do mundo vai levar. Então é muita gente entrando na tempestade das trevas, sendo arrancada da ave, porque a ave, ela tem os seus frutos, mas quando é ligado nela, ela sustenta. Cristo nos sustenta em meio a tanta tempestade que tem se levantado, como tenho passado eu na minha vida. Lágrimas tem caído, o meu coração tem se alegrado, tem levantado tempestade, o diabo tem me arrodeado, tem gritado no meu ouvido, mas eu tenho dado crédito à palavra do Senhor, ao Senhor Jesus, e os demônios têm caído por terra. Muitos aqui disseram que eu iria fechar, e eu disse: o meu ministério não é essa parede, o meu ministério é Cristo que está no meu coração. Aonde eu estiver, Ele estará na minha vida. Pode vir as tempestades muito grandes, como diz o Salmo 121. O que está escrito no Salmo 121? Ele disse: elevo meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então, irmão, faça o que o salmista está lhe dizendo. Você olha para os montes, as tempestades têm se levantado, mas acredite que de quem vem te salvar, te ajudar, te abençoar, o teu socorro é lá do alto, vem do Senhor, não é dessas coisas. E eu disse para aquela irmã: mas eu tenho visto a árvore sendo abalada e muitos caindo. Teve irmão que me envergonha, porque eu olho para uma pessoa bem simplesinha, com um alimento ali, com o maior prazer, com gosto tremendo. É a mesma coisa do crente. O crente tem de comer o alimento da palavra de Deus com alegria, receber a palavra com alegria. Não vou querer essa comida, porque eu tenho que comer carne boa, muita comida boa, eu tenho que estar no restaurante, aqui só tem um feijão, só tem um arroz, só tem uma coisinha, eu não estou gostando. Vou comer porque estou com fome, mas com uma cara feia. Tem gente dentro da igreja que não come a palavra, ali está ouvindo, mas com uma cara feia. Aleluia, ele não está agradando o cozinheiro, ele não está recebendo o alimento daquele que está trazendo, do garçom espiritual. A palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus ela é pão, a palavra de Deus ela é vida, a palavra de Deus é água. A palavra de Deus transporta no coração daquele que recebe com amor, com alegria. A palavra de Deus ela vai se gerar dentro do seu coração uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. A palavra de Deus é como a chuva, ela vem, a chuva molha a terra ali é molhada, a planta ela sai, ela floresce, ela dá o fruto, o agricultor ele fica feliz com aquela chuva e agradece a Deus, porque a sua casa, seu celeiro vai ficar cheio de alimento. Assim é a palavra de Deus, ela vem para a nossa vida, fortalece, nos agoa, nos ajuda, nos abençoa, nos sara e cura e volta para Deus de novo. Ela não volta vazia. Assim é a palavra do Senhor. Nós podemos se alegrar com a palavra que vem ao nosso coração. Ali muitos querem muita comida, que é luxo, mordomia, é aqueles que nem pregam, mas fala zoeira demais, fala demais no púlpito para alegrar o carnudo, e o carnudo ele fica que não há ovelha, que nem, aleluia, uma abelhazinha no ar batendo as asas, chega pia, e ele ali está gritando, fazendo tudo, mas quando vem uma tempestade, quando vem uma luta, ele é o primeiro a entrar no esgoto, ele é o primeiro a cair, ele é o primeiro a chorar, se maldizer, porque ele não consegue passar nem uma correntinha de água, imagina num rio cheio. Irmão, quem nos sustenta é o Espírito Santo, quem nos sustenta é a palavra verdadeira, quem nos sustenta é o Senhor Jesus. Quando colocamos nele a nossa
fé, quando colocamos nele a nossa crença verdadeiramente nele, que as pessoas não te vejam que você seja crente, mas Jesus veja que você é um servo, é cristão, ama ele, está na casa dele, está pregando aonde for necessário, você fala que ele é a vida em você, porque ele só vive se estiver em você. Pregar não quer dizer que é só o salvo que prega, porque Paulo, ele se expressando, ele disse que se esforçava muito para viver a palavra, para que ele pregando para os outros servisse para ele. Se Paulo diz isso, porque corre risco de um homem pregar e não servir para ele próprio, porque muitos fazem a comida nem comem, vende tudo. Restaurante, faz a comida ali, faz a comida e é botando para vender. O prazer dele é ver o dinheiro dos clientes e os clientes alegres. Mas Jesus é diferente. Eu sou o pão que desceu do céu, que alimenta o espírito e sara a alma. Quem crê vem a mim, se crê, como diz as Escrituras, rio de água, fluirá, ela vai nascer, vai jorrar dentro do teu interior e te preparando para a vida eterna. O Espírito Santo, ele é considerado como a água, como o alimento, consolador. Ele é tudo na nossa vida, intercede por nós com gemido inexprimível. O Espírito Santo cuida, guarda, consola, protege. Você pode estar no meio de um tiroteio, todas aquelas armas, balas que estiver ali, está tudo no controle de Deus. Deus vai desviar de você. Se vier o assalto, Deus vai te guardar e o assaltante não vai te ver. Se vier a enfermidade vai procurar outro corpo, porque Jesus manda ela sair. Jesus disse: sai, espírito imundo, porque essa alma não te pertence, esse corpo não te pertence. O corpo que pertence a Cristo é a Cristo. O corpo que tem as coisas erradas pertence ao mundo. Quando Cristo mandou sair os demônios, porque aquele corpo não era para os demônios. Quando Cristo mandou sair a enfermidade, porque a enfermidade não era para estar ali, porque aquele corpo é o corpo de Cristo, o corpo santo, é tempo, é morada. Porque ele disse: vós são tempo e morada do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia relata. Que acordo pode existir entre o tempo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuário de Deus, Deus vivo. Como declara o próprio Senhor: habitarei neles, e entre eles caminharei. Serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Portanto, sai do meio deles, e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Está vendo? Diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Quem é o Todo-Poderoso aqui? É Deus, é Jesus, o Espírito Santo. Mas aqui tem uma passagem que ele diz: eu vos receberei aquele que se afasta, aquele que sai da mentira, aqueles que saem do erro, aqueles que renunciam. Aí ele nos toma um filho, recebe um filho. Aí ele diz: sou vosso pai e você meu filho. Mas ele primeiro diz: sai do meio deles, porque os filhos de Deus não podem estar misturados com os filhos das trevas. Ou seja, a luz e as trevas não têm
relação nem comunhão. Como está aqui essa palavra. Então, eu trouxe essa exortação, que ela vem para mim. Eu aceito a entender e compreender, porque eu me enriqueço aqui em saber qual é a vontade de Deus. O que é que Deus quer para nós de melhor? Que nós se desligue, né? Que nós saia do meio deles. Porque o versículo 17, portanto, ele sai do meio deles, tá? Manda sair. Aí a gente vai dizer, assim, está tendo acepção. Acepção vai ficar sem acepção lá com eles, para ver onde é que vai levar essa falsidade, essa mentira, esse amor falso. A gente foi chamado para servir a Deus e para servir o diabo. A gente foi chamado para sair do meio das iniquidades, não para estar confirmando elas, para estar achando que apoiar o irmão na mentira, o irmão na iniquidade, uma irmã mentindo. Você apoiar, pensa que você está tendo amor. Você está condenando aquela pessoa. Se você conhece a verdade, não fala. Na Ezequiel capítulo 3, versículo 20, diz a palavra de Deus lá, que quando Deus enviar uma pessoa, né, um varão, uma varoa, seja lá, para falar para aquele que está lá no mundo, e a morte está perto dele, e ele se leva a palavra, e aquela pessoa aceitar, ele se salvará. Você apagou milhões de pecados daquela pessoa. Aí, se aquela pessoa morrer sem você ir lá sabendo, o sangue daquela pessoa, Deus vai querer de você. Porque se você conhece a verdade e não fala, você conhece a palavra, não exorta, você tem que exortar. O que chora, que não chore. Deixe essa culpa distante, deixe a sua alma limpa. É a mesma coisa se o desviado se desviar e Deus mandar um profeta lá, vai lá, prega para ele. Se o profeta for e pregar para ele e ele aceitar, voltar, é apagar multidões de pecado. E se ele morrer sem aceitar, o profeta volta livre do sangue daquela pessoa. Então o direito é nós falar a verdade. Se a pessoa acha bom, que não acha, se crê ou que não crê, se chora que não chora, se ri, não. Vamos fazer o que Deus mandou para nós ser o profeta do Senhor aqui. Profeta não é só ter uma Bíblia, não. Profeta é aqueles que vivem a profecia de Deus, a palavra de Deus, que anda por ela, come ela, vive com ela, passa a luta mais com ela. Hoje é só ter uma Bíblia e ler? Não, a Bíblia tem em todo canto. E hoje aqui tem mesmo, né? Que fizeram tanta tradição de Bíblia aí, né? Tem muita tradição. Tem a João Ferreira de Almeida, tem vários aí. Essa daqui que é a King James, a Tops, tem várias. Todo mundo tem uma Bíblia em casa. Nas igrejas o Papa tem. Todo mundo tem uma Bíblia. Só não tem a Jesus. Essa é a dificuldade, as pessoas querem Jesus dentro do coração, querem Jesus lá dentro. Como está escrito em Apocalipse capítulo 3, 20: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz, abrir a porta e me convidar para entrar, eu entrarei e vou cear com ele e ele comigo. A Bíblia é como se fosse a palavra de Deus ali batendo. O nosso coração tem que se abrir, como Paulo disse aqui. Abra o seu coração. Paulo está pedindo porque ele disse: olha, vamos falar francamente convosco, com o coração aberto. Nosso amor fraterno, o vós não está restrito. Contudo, vós tendes limitado o vosso afeto para conosco. Termo de justiça, retribuir a vós. Falo como filho. Abri, pois, também o vosso coração. Abri, pois, também o vosso coração. Quem tem a chave do seu coração para abrir é você que tem a chave. Jesus bate. Se você quiser abrir, abre. Se não quiser, deixa fechado.
Mas aquela palavra te julga. Dia do juízo vem aí. As pessoas acham que o pastor é quem salva. O pastor não salva ninguém. O pastor tem a obrigação de exortar como Paulo está exortando, porque ele foi chamado para fazer a obra e ter coragem e ser homem de Deus para fazer a exortação, ser homem de Deus para falar a verdade, ser homem de Deus para cumprir o que Jesus toda a vida dele. E muito se corrompe, muito faz que nem Judas. Judas era o tesoureiro da casa lá. Judas era o dinheiro que os irmãos davam para os apóstolos se alimentarem, e Judas não estava ali, e Judas sempre tirando a parte para ele, sempre mentindo. Qual foi a direção, o destino de Judas? Foi a forca, foi o abismo. Mas ele era também um crente, estava lá, ele acreditava em Jesus, ele andava com Jesus. Uma coisa é você ouvir e acreditar, outra coisa é você botar em prática, é você crer. Porque quando Marta estava ali perto de Jesus chorando, que lá tinha morrido, ele disse: meu irmão morreu. Jesus disse o que para ela? Marta, eu não tenho te dito, se tu crer, verás a glória de Deus. Se tu crer, verás a glória de Deus. Irmão, a palavrinha crer é maior do que a palavrinha fé. Crer, tenho fé e crer. Me ajuda daí, né? Então aqui está essa exortação. Eu me alegro que a exortação, sabe o que, irmão? A uma vida santa. Se a palavra de Deus ela está mostrando que o cristão tem que ter uma vida santa, então quem vai entrar no céu é aqueles que têm a vida santa. Se santifica no Senhor, aleluia, na verdade. Jesus, ele diz: Pai, santifica, glorifica o teu filho. E Deus disse: já o glorificarei. Já está santificado. Os corpos glorificados que vão entrar no céu. Aonde? Apocalipse capítulo 20. No milênio. A igreja, os que estão lá já estão com o corpo glorificado. E nós estamos na batalha, na luta, para nós ter essa glorificação, que é os que participam da primeira ressurreição, do arrebatamento da igreja. É os que andam na santidade, porque das tais não verá a Deus. O homem tem que ter a santidade, o homem, a mulher tem que ter a santidade. Sem as tais não entrará no reino de Deus. E a vaidade está tomando esse caminho aí, a vaidade está tomando, encobrindo aí a santidade. Não, se eu tiver orando e curando, e alguém recebendo dinheiro, e alguém recebendo ar, alguém batendo palma, está todo mundo salvo. Não é por aí não, irmão. A palavra de Deus, ela manda nós fazer uma examinação. Como é que estamos? Onde é que está o pecado? Examine o homem a si mesmo. Examine ele, porque se ele nos examinar, o Senhor vem e examina. A palavra manda nós se examinar. A palavra não manda nós ser fofoqueiro, gritador, buscar e fazer, virar e aceitar Jesus. Não, a palavra não diz isso. Santificai-vos, vigiai-vos, renunciai-vos, nascer de novo. Tudo está na Bíblia. Porque quando o homem nasce de novo, ele passa a ter vigilância, ele passa a buscar a santificação, ele passa a ter a fé, guiado pelo Espírito Santo. João 3, aleluia. Está ali. Jesus falou para Nicodemo: Nicodemo, é necessário tu nascer de novo para tu poder ver o reino de Deus. Então, nós não é só pregar, é nós ter coragem de falar a verdade. Porque pregar, muitos pregam. Agora falar a verdade, aí o negócio aperta mais. Porque quando eu vou falar a verdade, eu tenho de renunciar todo erro, toda mentira, toda vaidade, para falar a verdade. Porque eu posso estar pregando e confundindo aí como falsos. Porque se a Bíblia manda eu renunciar, eu tenho de renunciar. Se manda eu vigiar, eu tenho de vigiar. Se manda eu orar, eu tenho de orar. Se manda eu crer, eu tenho de crer. Se manda eu confessar, eu tenho de confessar. Todos esses atributos têm que estar
Porque quando chega lá, diante de Deus, eu sei que eu cumpri com a minha cartilha, a minha obrigação. E se aquele que chegar no abismo, ele também cumpriu com a obrigação dele, da mentira, do falso profeta, do erro, da maldade, da perversidade, da covardia, da traição. São duas cartilhas aí. Agora, nós aqui escolhe, né, irmão? Eu tenho lutado para me permanecer na presença do Senhor, pedindo a Deus, tenho orado, tenho buscado, faço o culto aqui, não tem ninguém, mas a Bíblia diz que na presença de Deus, a partir de alegria, eu me alegro, estou aqui alegre, estou aqui feliz. E vocês recebem a dádiva, vocês recebem esse fruto, essa paz, essa alegria, por a palavra de Deus. Porque quem não quer, não recebe. Quem quer, recebe. Porque aquele que pede, recebe. Que bate, se abre. Que busca, encontra. E a Bíblia diz: bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve, e aquele que pratica. Então você está abençoado. E eu quero nessa noite orar com você, para você também receber essa bênção junto comigo. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado por esse momento especial, por esse culto nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, Pai, te peço a tua misericórdia para todos nós, e nos sustenta nas tuas mãos poderosas, diante da tua verdade, diante da tua palavra. Abençoa a nossa vida espiritual, que eu sei que a financeira tu abençoará, não deixará nada faltar. Que nesta noite esta palavra venha encontrar guarita em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Te peço por estas almas, por esta vida, e abençoa todos eles em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre vossos corações, o meu e o seu, para todos sempre. Diga amém, graças ao nome do Senhor. Que Deus te abençoe, e se Deus permitir, domingo, mais uma vez estarei aqui para transmitir a palavra de Deus em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, uma boa noite maravilhosa em Cristo Jesus.